Recorder and process. É isso aí mesmo, não sei falar inglês. Shalom, shalom, povo de Deus, a graça e a paz esteja com vocês, amém? Hoje eu quero trazer para vocês uma mensagem, irmãos, que algo queimou no meu coração. Tá ouvindo aí? Tá tudo certinho, né? Tá perdendo o áudio aí não, né? Eu tô de fone e tal, pode ser que tá massa. Hoje eu vou trazer uma palavra para vocês que queimou demais no meu coração e, engraçadamente, ela encaixou com o que o Juliano ia ministrar para vocês hoje. Mas eu cheguei no Juliano e falei assim, Juliano, deixa que eu vou ministrar hoje, porque hoje eu quero dar uma palavra assim que vai literalmente arrebentar com você para de uma vez por todas destravar. E por isso você vai fazer assim, ó, faz assim, ó. Digo, o que é isso, pastor? Destravar. Hoje você vai destravar no RR, irmão. Porque de uma vez por todas você vai, se você pegar, se anotar isso aqui, e detalhe, tá, Juliano? Você já tá aqui, você já tá sabendo já. Quando mandar esse link lá para as pessoas, você vai cobrar deles, você vai cobrar que as pessoas elas façam anotação, tá bom? Anotação para saber se realmente participou, se realmente ouviu o negócio. Porque nós estamos literalmente num tempo em que nós vamos ganhar almas. E o que nós não queremos no nosso meio, no Projeto RR, são pessoas que não têm o desejo de ganhar almas. Porque quem realmente deseja ganhar alma, quem realmente quer crescer, avançar no reino de Deus, você quer ser grande no reino de Deus, sim ou não? Fala a verdade. Você quer ser sim ou não? Você quer, né? Você quer ser extremamente usado por Deus. Você quer ser uma pessoa importante no reino de Deus. Então você tem que aprender a principal arma para que você possa crescer e realmente virar importante no reino de Deus, que é você evangelizar e você ganhar almas. Cristão que não ganha almas está com defeito de fabricação. Ah, não. Eu não gosto de fazer. Eu olho pra sua cara, irmãos, hoje, assim, daqui dá pra ver. Até quem não tá aí com câmera, no espírito eu já consigo ver aí a cara de que você tá, irmão, de cansado, de arrebentado, né? Você tá se enchendo tanto do trabalho secular, mundano, e na hora que é pra ser na coisa de Deus, é aquela coisa morta, aquela coisa bem, meu Deus do céu, aquela coisinha. Dá um glória a Deus aí, só pra você despertar aí. Pode dar um glória a Deus. Eu não tô te ouvindo, mas dá um glória a Deus aí. Pode dar um glória a Deus aí, pros seus vizinhos ouvir, pelo menos, pra saber se é crente. Porque nem seus vizinhos sabem que você é crente. Cristão que não evangeliza e não ganha alma está com defeito de fabricação. Porque se existe a maior ordenança que Deus tem para um cristão, é que ele evangelize e que ele ganhe almas. Meu Deus, quem foi isso aí, Jesus? Desliga esse negócio. Misericórdia. Desliga isso aí, Jesus. Não tira da unção, não. Sorte que não é João Moraes. Se fosse João Moraes aqui, já não atrapalha o raciocínio. Ei, meu Deus. Ó, preste muita atenção. Olha aqui. Foca, foca, foca. Pay attention, please, guys. Preste muita atenção. Você precisa entender que se você não ganhar alma, se você não aprender a evangelizar de uma vez por todas, você nunca vai conseguir herdar o reino de Deus, o reino dos céus. Porque para que você possa acessar o reino dos céus, você precisa ter obras. Tá? Tá pegando aí? Para que você possa, de fato, ser uma pessoa que realmente demonstra que existe salvação em você, que você herdou a salvação, é que você manifeste as suas obras. É aquele versículo que todo mundo fala, que todo mundo prega lá em Efésios, capítulo 2, verso 8, se eu não me engano, que vai falar assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de obras para que ninguém se glorie, não é verdade? É dom de Deus. Então tem muita gente que vai falar isso, mas só que ela não termina o versículo. Como aqui na Imuná, todo mundo já sabe muito bem que quando você termina o versículo, termina o contexto, ele vai dizer: porque nós somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Então nós não somos salvos pelas obras, perdão. Nós somos salvos para as obras.
Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as obras. Isso que as pessoas não entendem. Quem tá pegando? Então, de uma vez por todas, você tem que entender, os líderes deveriam estar aqui do RR. Porque é os líderes que o Juliano tá autorizado a meter porrada, irmão. Os líderes, é mesmo. Os líderes que estão autorizados, que o Juliano está autorizado a meter porrada. Porque você tem que entender, você é líder do RR, você é pregador do RR, você está levando a mensagem de Deus. E não só isso, porque o RR não se resume na reunião de quinta-feira. O RR é todos os dias da sua vida. Se você está no trânsito, você está praticando um RR. Se você está no teu serviço, você está praticando um RR, porque RR é rede de relacionamento. É rede de relacionamento. Então, se você tem um relacionamento, você tem um RR. A não ser que você for um emo da vida que não se relaciona com ninguém. Que hoje em dia nós temos nós temos nós estamos vivendo uma geração que o relacionamento dela é digital. Porque até no digital você tem relacionamento, irmão. Então, assim, você não é um depressivo que fica enfornado no quarto o dia todo, enfornado no quarto o dia todo e não fala com ninguém. Porque, no mínimo, irmão, você fala com teu pai, com tua mãe, com teu marido. Hã? Quem tá pegando? Meu Deus. Quem tá pegando? Olha só, preste muita atenção. Eu quero ler com vocês um texto lá em Mateus, capítulo de número 10. Eu estava procurando um texto e caí em outro. Diga por quê, Juliano? Porque o Espírito Santo não erra. Não erra. Até quando eu achei que eu errei o texto, eu acertei. É. Presta atenção. Quem tá aí? Mateus, capítulo de número. Meu Deus, já tô em outro. Mateus, capítulo de número 10. Eu não vou ler o capítulo todo. Mateus, capítulo. Anote aí. Mateus, capítulo de número 10, verso 1. Eu não vou ler tudo, porque todo o contexto de Mateus ali vai envolver Mateus 10, 11, 12. Assim, vai envolver um contexto muito grande. Eu vou ler só algumas partes, porque eu quero trazer para você, nesta noite, 4 chaves para um evangelismo eficiente. 4 chaves para um evangelismo eficiente. Anote aí. Então, no contexto, você já está aprendendo aí, já aprende a montar sermão. Você bota o título, 4 chaves para um evangelismo eficiente. Coloca lá, Mateus capítulo de número 10, texto base. Já aprende a montar esboço aí, irmão. Já estou te ensinando, estou te dando as pedras. Pegando? Então, texto base, anote aí. Texto base, Mateus 10, verso 1. Quem tá aí? Partiu? Não dorme não, Cleuma. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Vamos lá. Eu tô olhando pra cara de vocês aí, viu? Mateus capítulo de número 10, verso de número 1, diz assim: Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Preste muita atenção nisso aqui. Jesus tendo chamado os seus 12 discípulos. Após o chamado, Jesus deu autoridade. É aí que começa o meu sermão. É impossível você ter autoridade se você não é chamado. Eu vou repetir. Sabe por quê que eu vou repetir? Porque tem muita gente que acha que tem autoridade, mas ela não foi chamada. Tem muita gente que acha que tem autoridade, mas não foi chamada. Diga por quê? Por quê, pastor? Diga por quê. Tô olhando para você, eu sei que você tá falando, perguntando por quê. Porque para primeiro você ter autoridade, primeiro você tem que ser chamado. E para você ser chamado, você, no mínimo, tem que ser discípulo de um mestre.
Tem muita gente que quer evangelizar, tem muita gente que quer fazer a obra de Deus, tem muita gente que quer agir com autoridade. Só que existe um problema muito grave, que é a falta de autoridade. E a autoridade, ela vem pelo chamado. E o chamado, ele só vem através de um discipulado. E eu só sou discipulado se eu for discípulo de um mestre. Então não tem como, preste muita atenção. Talvez você, aí hoje, e aí você vai entender claramente nisso aqui, o porquê que o Juliano bateu muito na tecla com vocês, de vocês virem acertar o seu coração comigo. Porque, infelizmente, Juliano, eu vou te falar, tem muita gente que, que não precisava vir falar comigo, porque já tinha um coração alinhado. Mas mesmo assim, ele veio e se alinhou mais ainda comigo. Quem não tem o coração alinhado comigo é quem não me procurou. Mas entenda, eu não me importo com isso, tá bom? Eu não tô aqui cobrando nada, cada um faz o que quer. Eu só tô te mostrando por que até hoje você não conseguiu romper no seu RR. Até hoje você não conseguiu romper no seu RR porque lhe falta autoridade. E a autoridade vem pelo chamado. E o chamado, ele é constituído pelo discipulado. E o discipulado só é forjado quando você tem um mestre que fala na sua vida. Pessoal, hoje é diferente. Meu Deus. Tô falando pra vocês que hoje é diferente, irmão. Hoje eu tô doido pra pregar. Hoje eu tô doido. Tô com vontade, irmão. Tô com vontade. Tem muita gente que deveria estar aqui ouvindo isso aqui. Mas vocês estão sendo agraciados com tudo isso, amém? Quem tá pegando? Diga, faz glória a Deus aí, só para me ver. Glória a Deus. Então entenda, Jesus chamou os seus discípulos e depois ele deu autoridade. A autoridade, anote isso daí, pelo amor de Deus, a autoridade, ela só vem pelo chamado. E o chamado só vem pelo discipulado. E o discipulado fala de eu ter um mestre, uma pessoa, alguém que fala na minha vida. Se você não tem alguém que fala na sua vida, se você não tem alguém que pode colocar o dedo na sua ferida, se você não tem alguém que pode falar para você, alguém que vai te ofender muitas vezes, alguém que vai falar não para você, se você não tiver alguém, o Bispo Minaldo fala isso com muita maestria, se você não tiver alguém, que fale não para você, você não tem um mestre, você não tem um pastor de verdade. Então, se você tem um pastor, você é discipulado. Se você é discipulado, você tem um chamado. Se você é um chamado, você tem autoridade. Pessoal, o negócio é mais embaixo. Vocês estão pegando? Ah, pastor, mas eu só sou um auxiliar. E quem disse que o seu papel não é importante dentro do RR? Pastor, mas eu só sou um anfitrião. E quem disse que o seu papel não é importante de anfitrião dentro do projeto? Todo mundo, todas as pessoas, os auxiliares, o anfitrião, o líder, o pregador, né? Tem esses quatro. Tem o pregador, tem o líder, tem o anfitrião e tem o auxiliar. Todos vocês possuem autoridade, irmão. Ou podem possuir, né? Porque muitos não têm autoridade. Porque não tem um chamado. Porque não é discipulado. Tá, mas vamos lá. O auxiliar pode ter autoridade. O anfitrião pode ter autoridade. Irmão, você pode nunca pregar na tua vida. Preste muita atenção. Você pode nunca pregar na tua vida. Mas se você for uma pessoa que tiver a autoridade de Deus, só de você falar, só de você estar ali presente, o ambiente ele se torna diferente. Né? A casa se torna diferente, a reunião se torna diferente, porque você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você verdadeiramente é uma pessoa que tem o desejo, que quer estar ali, não está ali por obrigação. Mas o problema, muitas vezes, do projeto, o problema, muitas vezes, de uma casa não gerar fruto, das pessoas não gerar fruto, é porque elas ficam o tempo todo no projeto com a cara amarrada, que nem um maracujá de pote. Fica parecendo que está comendo jiló no meio da reunião. Ué, fica lá. O anfitrião piorou, o anfitrião que é o anfitrião que deveria ser. Vocês vão entender aqui, dentro das quatro ferramentas, qual que é o papel fundamental do anfitrião, cara.
O anfitrião ele é extremamente importante ali para agregar as pessoas. Quem tá pegando? O pregador tem que estar afiado na autoridade, porque, entenda, eu não estou cobrando oratória dos irmãos, eu não estou cobrando homilia, eu não estou cobrando homilética, nem hermenêutica. A única coisa que eu estou cobrando é a autoridade. E a autoridade vem pelo chamado, que vem pelo discipulado. Você entendeu que não é mais embaixo? Não é só você ir fazer? Tem muita gente que só estava indo fazendo. Tem muitas pessoas que acham que estavam prosperando, que nem estão mais. Mas pessoas que acham que estavam prosperando nos seus RRs, por quê? Porque vinha uma, duas, três pessoas. Irmãos, RR cheio não é sinônimo de fruto. Muitas pessoas no RR não é sinônimo de fruto, irmão. Fruto é a pessoa que você ganha, fruto é a pessoa que você discipula, fruto é a pessoa que você leva as águas do batismo. Agora, RR cheio, irmão, eu posso fazer um RR na cadeia, que eu vou encher meu RR. Tem 10 lá, 7 é da Assembleia, pastor. É. Mano, se eu fizer um RR no hospital, eu loto meu RR. Aí a questão é, quantas pessoas realmente estão sendo impactadas pela presença de Deus? Quantas pessoas realmente estão impactadas pela palavra, pela unção, pela autoridade? Entenda, não é pela letra, é pelo Espírito. Anote aí, pelo amor de Deus. Não é pela letra, é pelo Espírito. Não quer dizer que eu não cobro o mínimo de pelo menos uma boa leitura, irmão. Porque uma coisa é o espiritual, outra coisa é o natural. Eu não estou falando que você tem que ser um Marco Feliciano no projeto RR. Não estou falando que você tem que ser um Adeildo Costa. Né? Não estou falando que você tem que ser um Augusto Nicodemos. Vou melhorar aqui para você entender. Não estou falando que você tem que ser um João Moraes, um Pedro Teles. Né? Você não precisa ser isso. É só você com a sua característica. Você simplesmente saber o mínimo, o básico, pelo menos fazer uma leitura. Irmão. Tem gente que não sabe ler. Porque isso é treinável, leitura é treinável, dicção é treinável. Eu lembro de uma vez teve um irmão que não tá nem. Tá aí, Wesley. Lá no início da Emuná nós tínhamos um projeto que os antigos vão lembrar aí, que é o projeto CTP, Centro de Treinamento de Pregadores. E a primeira pregação do Wesley, que eu lembro, né, sendo pregador, meu Deus do céu, pensa uma pregação horrível, horrível, horrível. Horrível, horripilante. E o pastor deu uma direção para ele, falou assim: você quer melhorar a sua dicção? Você quer ver que em um mês você se torna o melhor pregador daqui? Começa a ler a Bíblia em voz alta com uma caneta na boca. Irmãos, em um mês no projeto do CTP, que nós fazemos todo sábado, Wesley virou o melhor pregador da CTP. Wesley Ponciano. Wesley Ponciano. O problema não é você ter problema de leitura. O problema é você estudar e saber falar, sabe? É você buscar melhorar a sua dicção na sua leitura. Quantos estão pegando? Então, presta atenção. Mateus 10:1, vamos voltar lá para o texto. Tendo Jesus chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para expulsar e para curar todo tipo de doença. Você, até hoje, eu não sei quantos de vocês estão presenciando o milagre, presenciando expulsar demônio. Eu sei que eu vejo os testemunhos dos irmãos. Só que alguns ainda não estão conseguindo nem expulsar demônio, nem curar enfermos. Como que você consegue, irmãos, fazer tudo isso com autoridade? E a autoridade vem pelo chamado, que vem pelo discipulado. Autoridade. Os discípulos, eles não curaram, eles não expulsaram demônios pela autoridade deles, porque lá na frente, depois de muito tempo, eles construíram uma autoridade para eles. Lá quando você vê o apóstolo Pedro, quando a sombra dele curava, né? Quando eles estão lá na porta do templo, Pedro e João, e o mendigo fala lá para ele: dá-me dinheiro para comer. E ele fala assim: ouro, prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Autoridade. Eles construíram isso com o tempo. Mas aqui em Mateus capítulo 10, eles não foram com a autoridade deles, eles foram com a autoridade de Cristo. Porque essa autoridade de Cristo, ela vem pelo discipulado que eles tiveram. Porque eles são discípulos
Jesus chamou os discípulos, as pessoas que estavam perto dele, lembra o discípulo, talmidim, a poeira do pé do meu mestre no meu pé? Eles estavam próximos de Jesus, eles que se tornaram discípulos, eles foram chamados, e aí Jesus deu a autoridade deles. Por que até hoje muitas pessoas não conseguem operar na mesma unção de João Moraes nessa casa? Porque não são discípulos. Eu não estou falando de discípulo de cargo, irmão. Eu não estou falando de discípulo porque eu sou a liderança. Porque ele é líder dos homens. Não estou falando de liderança. Eu estou falando de discipulado, de estar perto, de caminhar junto. A palavra foi lançada, vai, só você pôr a mão, é só você orar, é só você dizer, é só você quebrar no nome de Jesus, e os enfermos serão curados, os demônios serão expulsos. E por que muita gente não consegue fazer isso hoje? Porque eles não conseguem alcançar a minha autoridade. A autoridade que eu levantei as mãos naquele dia, quem lembra? Quem estava aqui? Naquele dia do treinamento presencial. Que eu ungi, irmãos, eu ungi vocês, eu disse, vai, vocês estão autorizados a ir, vocês estão autorizados a expulsar demônios, a curar enfermos, pode ir. Mas por que não conseguem? Porque a autoridade, ela vem pelo chamado. E o chamado pelo discipulado. Se você não é discípulo, você não é chamado. Se você não é chamado, você não tem autoridade. Eu nem comecei ainda. Quem tá aí? Verso de número 5. Vamos continuar a leitura. Verso de número 5. Jesus enviou estes 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem na cidade dos samaritanos, mas dê preferência e procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, anote isso daí, pelo caminho. Não é parado. Não é no domingo à noite. Porque as pessoas acham que tem que ter um lugar, mas não é um lugar, é um caminho. Não, gente. Deus, rapaz. Deus, rapaz. Tem pessoas que procuram um lugar, mas não é um lugar, é um caminho. Porque não é o ambiente, entenda? Agora você vai entender. Não é o RR, não é a reunião, não é a quinta-feira às 8 horas da noite, todo mundo sentado ali. É o caminho que você trilha durante a semana. É neste caminho que você vai e você vai pregando. A reunião, meu irmão, se você não pegar essa, cara, pelo amor de Deus, se você não pegar essa, a reunião, irmãos, é só para você descer a porrada, a marrete, só para você decretar a sentença. Essa pessoa pertence a Jesus. A reunião é o final, né? É o final. A reunião, irmãos, a reunião é o knockdown. A reunião é para acabar a luta, irmão. Pra você entender melhor. A reunião é aquele soco que você dá, é aquele soco que é aquele soco que o Popó deu no Bambam e acabou com a luta. Se é que vocês me entendem. Porque durante o caminho na semana que você for pregando, que você for falando, é ali que você está na batalha, irmãos. Não é na quinta-feira. Tem gente, Juliano, que se prepara na quinta-feira às 19h30. Nunca. Nunca serão. Nunca serão. Se você acha, irmãos, que se eu me preparar quinta-feira, 19h30, eu vou lá, eu vou dar uma lividadinha, vou fazer um negóciozinho e bababá, que vai dar tudo certinho. Desculpa te falar, irmão, você tá fazendo errado. Porque o seu projeto RR começa na segunda, na terça, na quarta e é decretada na quinta-feira. A quinta-feira, vou até melhorar. A quinta-feira, presta atenção, a quinta-feira é aquele soco que você deixa ele tonto. Vou melhorar. A quinta-feira é o soco que você deixa ele tonto. O nocaute é no domingo, irmão.
melhorar para você entender. O nocaute é no domingo. Porque no domingo ele vem, houve um louvor extraordinário. Depois houve uma palavra assim que arrebentadora, que ela fica, meu Deus do céu. Mas por que que isso acontece? Porque você está no caminho. Você está no caminho preparando. Ah, gente, pelo amor de Deus. Já era para ter visto um monte de celular aí com tela quebrada já, de tanta unção, tanto poder, meu Deus. Não, não pode que não. Não tem dinheiro para comprar outro. Pastor, Oi. quer dizer então que não é só Pietro, não é só o pregador, mas sim até os anfitriões, que vai vir pregando para os convidados, no caso, para quem está convidando, para chegar aqui, escutar a palavra, e aí no domingo ter a porrada lá, né? Exatamente. Este é o processo do RR. Você chama a pessoa durante a semana, você está ali conversando com ela, debatendo com ela. Aí no RR, que é onde ele vai ali, geralmente você convida ela, porque ela tá ali precisando de uma oração, porque tá com problema. Ali você vai curar ela, você vai orar por uma ministração de cura, você vai orar para expulsar o demônio dela. Né? Ali ela já dá aquela bambeada. Ali ela já dá aquela. E aí, principalmente se ela ainda acordar na sexta-feira, já 100%, como tem muita gente que fala aí, já acordou na sexta-feira melhor, o sábado dela foi melhor. E aí você convidando ela para o culto, irmãos, a porrada que ela recebe no culto, irmão, já acaba já de vez. Aí a pessoa vem para Jesus. Tá pegando? Então não é um papel só do líder. Boa pergunta. Não é papel só do líder. Papel do anfitrião, papel do auxiliar e papel do pregador. Todos têm o mesmo compromisso, porque vocês estão ali juntos, entendeu? Quando você está lendo isso aqui, quando você lê esse contexto, dentro desse contexto, Jesus ele envia os discípulos. E eles não enviam os discípulos sozinhos, eles enviam no mínimo dois. Por que dois? Faz assim, ó. Faz assim, ó. Meu Deus, nem para obedecer o pastor você presta, irmão. Faz assim, ó. Por quê? Porque onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Tem que ser pelo menos dois. RR você não consegue fazer sozinho. Por isso que também pode ser o casal. O casal que quiser abrir RR na casa dela, porque vai ter o marido e a esposa, dois. Porque onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Por isso que Jesus mandou os discípulos de dois em dois. Só que aqui pode ser dois, pode ser três, pode ser quatro, pode ser cinco. Um líder, um pregador, um anfitrião e dois auxiliares, não tem problema, irmão. Mas todo mundo está trabalhando em prol do RR. Estão pegando? Pegando? Não tome o caminho que leva aos gentios entre as nações, mas de preferência pelo caminho, verso 7. Pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus. No caminho, preste atenção. No caminho, curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Por que Jesus está dizendo isso? Porque foi ele que derramou autoridade sobre eles. Os discípulos não fizeram nada, não pagaram nenhum preço. Os discípulos não precisaram pagar nenhum preço, irmãos, porque Jesus deu de graça para eles. Aqui, tá? Isso aqui não é. Às vezes a pessoa acha que porque eu recebi de graça, então eu vou dar de graça. Eu vou fazer de graça. Não, irmão, aqui Jesus deu de graça para eles, porque Jesus estava ensinando eles. Mas depois os discípulos precisaram pagar o preço, e caro, para poder se manter no evangelho. Não leve ouro, nem prata, nem cobre, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bordão, porque digno é o trabalho do seu salário. Em qualquer cidade ou aldeia que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno. E fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrares na casa, saúdem-na. E se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. Presta atenção. Outra parte aqui que eu quero ler com vocês. Que eu marquei aqui, mas desmarcou, peraí. Ó, verso 16, presta atenção. Talvez isso aqui a gente nem. Talvez isso aqui a gente nem
Você nem percebe. Vou revelar para você o porquê que às vezes as coisas começam a dar errado na sua vida quando você está no RR. Teve muita gente que abandonou, não aguentou o tranco. Verso 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como a serpente e simples como a pomba. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores, de reis, para lhes servir de testemunho, e a eles e aos gentios. Você não entendeu? Como assim, pastor? Como Você não assim? pegou? Vocês não pegaram, não. Diga, como assim, pastor? Como assim? Diga, como assim? Preste muita atenção. Quando você é enviado, você foi chamado, amém? Você recebeu autoridade para ser enviado, amém? Amém ou não amém? Você está no caminho. No caminho que você está pregando, ou seja, dentro do projeto que você está executando, vocês estarão no meio de lobos. Os homens entregarão vocês aos tribunais. Vão açoitar vocês nas sinagogas. E aí eles vão pegar e vão levar vocês na presença de governadores, de reis. Diga, como assim, pastor? Você vai ser levado para ser julgado. Aí as pessoas perguntam, pastor, eu comecei o projeto RR e tudo começou a dar errado na minha vida. É lógico. O inimigo ele se levantou com fúria sobre a sua vida, porque ele não quer que você prospere dentro desse projeto. Porque se você prosperar, irmão, se você prosperar e começar a gerar fruto, ele vai perder. Aí você pergunta, mas pastor, eu comecei a brigar com o irmão, eu comecei a brigar com fulano. Tudo isso está acontecendo para um propósito. Diga qual? Diga qual? Para servir de testemunhos. Pastor, por que o pau quebrou na minha vida? Para que você testemunhe o poder de Deus na sua. Aí eu de novo Pastor, falando. oi. Quer dizer, então, que tudo que eu tenho passado, desde quando eu abri o RR aqui em casa, é tudo para servir de testemunho lá na frente? Testemunho. Não só lá na frente, como hoje. Como assim Misericórdia, hoje? Jesus. Pergunta, como assim hoje? Como assim hoje? Porque você pode ter autoridade de falar assim, olha, eu tô arrebentada, minha vida financeira tá arrebentada, eu briguei com meu esposo hoje, tudo deu errado para mim, eu fui mandado embora do serviço, mas eu estou aqui firme nesse projeto porque eu sei que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E nada vai impedir de eu prosperar nesse projeto. Por quê? Porque não existe força, não existe maldade, não existe nada que o diabo possa se levantar contra a minha vida. Eu vou continuar Meu porque eu Deus. sei que o meu Eita, glória a Redentor Deus. vive. E em breve ele se levantará. Ah, Glória a glória a Deus, Deus! glória a Deus. Eita, glória! Pastor, o pau tá quebrando na minha vida. Samba na cara do diabo, irmão. Oxi, confunde o inimigo. Como assim? Agora eu acordei aqui, Eu agora tô eu consegui travando a acordar. vida financeira dele. Como assim? Eu botei uma sementinha da maldade no casamento dele para acabar com esse casamento. Eu me levantei com fúria, mas mesmo assim ele não desiste desse projeto. Porque não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Glória a Deus. E não existe fruto. Ah, não, gente, pelo amor de Deus. Não existe fruto se a semente não morrer. Irmãos, eu poderia estar longe aqui, meu casamento poderia estar acabado, ou está quase acabando, não sei. Minha vida financeira está destruída, eu não tinha né, como os antigos diziam, um puto no bolso para comprar uma pipoca para fazer aqui, um kisuke para poder fazer aqui. Mas eu tô aqui para fazer, porque eu creio que neste lugar o poder de Deus vai se manifestar e vidas serão transformadas. Eu não tô falando de palavrinha de
como fala? De emocionalismo, não, irmão. Eu tô falando de verdade. Porque você sabe muito bem, Gislane, você sabe que a sua mãe só foi ganha por Jesus porque naquela época, irmão, eu não tinha um real para pegar ônibus. Mas sem dinheiro, eu já fui a pé naquela célula para poder fazer célula lá onde eu ganhei a sua mãe. A gloriosa pedra na coroa que eu tenho hoje, que eu tenho orgulho de falar. Glória a Deus! Eu não tinha moto, irmão. Era mais. Ô, Ia de pé, mas fazia cota para você poder pagar a lembra disso? passagem. Você lembra disso? Você ajudou a fazer a cota para pagar minha passagem de ônibus e volta. Mas eu não desisti. E você está aqui, sua família está aqui. Muitas famílias estão na igreja, estão aqui, porque eu não desisti. Eu deixava a minha moto quando eu fazia na casa da Miranice lá, a célula. Eu deixava a minha moto lá em cima na rua lá, porque não dava nem para descer de moto, porque era buraqueiro. Chovia, chovia, acabou, Ninguém ficava passava. isolado. Chovia, ficava isolado, eu ia lá. Quantas vezes, mano, fui de bala de tiro? Vai ver, não é diabo, não é tiro que vai me tirar de fazer a obra aqui, mano. E lá manifestou o demônio, curou enfermo, o pau quebrou, e hoje tem famílias que, por conta desse sacrifício que eu fiz, hoje estão na presença de Deus. Quem tá pegando? E por isso que eu estou falando, hoje, irmãos, essa luta que você está passando, essa crise emocional, essa crise financeira que você está passando, é testemunho. Porque seria muito fácil se você fizesse o projeto, é muito fácil se você fizesse um projeto, algo que impactasse o reino de Deus. Seria muito fácil se nada acontecesse com você, se sua vida estivesse boa, se você estivesse prosperando, sua vida estivesse, mil maravilhas, mas não é isso, não é a realidade. Porque se você está lutando contra o diabo vai se levantar contra você. Só que existe um porém, diga qual. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E não foi nem duas, nem três que eu dei vontade de desistir. Foram várias vezes. Quantas vezes eu fui fazer capelania? Eu entrava no ônibus para poder fazer capelania lá no Hospital Jardim Cuiabá. Eu ia lá Eu acordava sábado, irmãos. 5 horas da manhã para pegar ônibus para ir para o pronto-socorro de Várzea Grande. Porque lá começava às 7 horas. 7, 8 horas, às vezes. A reunião lá, a visita da capelania lá no pronto-socorro de Várzea Grande. Era horrível. Quem já foi naquele pronto-socorro sabe como que é. Não sei como que tá hoje lá, mas naquela época era horrível. Tinha sangue, era sangue pelo chão, parecia um açougue. Mas a gente estava lá, eu estava lá todo sábado. Eu estava toda quarta-feira à noite no Jardim Cuiabá. Todo sábado à tarde eu ia no Hospital do Câncer. Sexta-feira à tarde, perdão. Hospital do Câncer. Quinta-feira à noite. À noite? Quinta-feira à noite eu ia na Fêmea. E algumas vezes, na segunda, eu ia no pronto-socorro de Cuiabá. E você sabe quantas vezes que eu falava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu só não tinha como voltar, irmão, porque só tinha... Eu entrava no ônibus, eu tinha que ir, não tinha nem como voltar. Ele tá pegando, mas eu não desisti. E é por isso que eu gerei fruto. É neste momento, nessa crise que você está passando, é neste momento que o pau está quebrando na sua casa, no seu casamento, na sua vida, é neste exato momento que Deus está te dando a oportunidade de você ser testemunha. Talvez você nunca parou para pensar, por isso que eu estou aqui hoje, para dizer para você, pare para pensar um pouco. É a oportunidade que você tem para mostrar para Deus, para Jesus. Cara, eu sou independente, eu estou aqui inabalável, porque a minha fé está firmada na rocha. A minha casa está firmada na rocha, onde transbordam os rios, dão com ímpeto contra ela, e nada, pressão, nada vai derrubá-la, porque ela está firmada na rocha. Estão pegando? Estão pegando aí? Tá anotando tudo? Tá conseguindo anotar aí? E quando entregarem vocês, versos 19, não se preocupem com como irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, verso 20, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês. O Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Não se preocupe com o que você vai falar naquele dia.
apenas se prepare, porque o Espírito do Pai vai tomar vocês e vai usar vocês de uma forma poderosa. Quem tá pegando? Quem tá pegando? Bora lá para as 4 chaves. Quem tá aí? Eu já cansei já. Era só introdução. Meu Deus. Era só introdução, irmão. Espírito João Moraes aqui baixou. Só introdução. Primeira chave para um evangelismo eficiente. Ordem, gente, pelo amor de Deus. Anote aí. Primeira chave. Conhecimento bíblico. Conhecimento bíblico. O alicerce sólido para o evangelismo reside na compreensão profunda das Escrituras. A Bíblia serve como fonte inesgotável de ensinamentos e orientações, capacitando o evangelista a compartilhar verdades fundamentadas e consistentes. Então, a primeira chave para que você tenha um evangelismo eficiente, para que você seja um verdadeiro eficiente na obra de Deus, você tem que conhecer a Bíblia, irmão. Querendo ou não, nós temos pessoas no nosso meio que são carentes, que são complicadas. Mas o mínimo que nós exigimos de você hoje é uma devocional, uma leitura bíblica, pelo menos. Quem tá pegando? É que você pelo menos lê Bíblia, irmão. Como que você quer pregar a Bíblia se você não lê a Bíblia? Como que você quer dizer que você está falando de Jesus, sendo que o que está referindo a Jesus está na Bíblia Sagrada, e você não consegue nem ler a Bíblia Sagrada? Então, primeiro, a primeira chave para que você possa, de fato, gerar frutos para Deus e ser um evangelista eficiente é ler a Bíblia. Pelo amor de Deus, isso aqui é coisa de Emuná Kids, irmão. Não é nem Emuná Kids Babies. Emuná Kids Babies sabe disso. A minha filha de 4 anos sabe disso. Todo dia ela fala, papai, tem que ler Bíblia, papai. Minha filha de 4 anos de idade. Quem tá pegando? E o interessante de tudo isso aí, pastor, Ah, é que, infelizmente, é uma coisa que está se faltando muito. A falta de ter a... Peraí, de ter a prática na palavra, né? Infelizmente, isso está acontecendo demais. Então, a gente está visitando e a gente está vendo isso. Às vezes fica numa pregação nítido. monótona, numa pregação difícil, porque não consegue desenrolar. Não consegue pegar uma palavra e desenvolver ela bem. Isso é normal. Mas ele precisa estar lendo para desenvolver, para crescer. Precisa. Né? Olha para você ver que interessante, preste muita atenção. Olha para você ver que interessante. Quando a Bíblia vai dizer, e acabei de ler aqui para vocês, que vocês não têm que se preocupar com o que você vai falar, porque o Espírito do Pai de vocês vai colocar na boca, no coração de vocês, é que o Pai, o Espírito, ele vai revelar no seu coração aquilo que você já leu. Ele vai revelar no seu coração aquilo que você já leu. Se pelo menos você leu, você já tem a palavra no seu coração. Agora, o problema é se você nunca leu a Bíblia. Aí você tem que se preocupar, porque o Espírito Santo não vai botar uma coisa nova que não existe na sua cabeça. Ele vai apenas revelar, vai trazer à tona aquilo que está no seu coração. Então, no mínimo, é você ler a Bíblia Sagrada. Pegou? Segundo, anote aí, segunda chave. Pastor, Empatia. Oi. só fazendo uma pergunta aqui a Nossa. respeito primeira chave que o senhor colocou aí. A leitura bíblica e o conhecimento que nós iremos ter, isso vai fazer com que a gente tenha uma experiência com aquela palavra, e isso vai nos dar mais autoridade na hora de abordar um tema, ou ele vai só nos ter a revelação daquilo que está escrito ali? Pode repetir de novo a pergunta, por gentileza? Ficou um Por pouco exemplo, prolixo. quando você está tendo o conhecimento bíblico, a prática da leitura, aquilo vai fazer com que a gente tenha experiência no nosso dia a dia com aquilo que a gente está lendo, ou, por exemplo, ele só pode nos enriquecer o conhecimento, e aí dar algum tipo de autoridade. Foi a primeira opção que você falou.
A leitura, a prática da leitura, ela vai encaixar com a sua experiência de vida. Então, quando você alinha aquilo que você lê e aquilo que você lê, você a pratica, isso vai fazer com que você gere autoridade no que você está falando. Porque não adianta nada você ler lá que você tem que contribuir com os dízimos e ofertas, sim? E você não contribui, você não tem autoridade nenhuma para falar sobre dízimos e ofertas. Por que eu tenho autoridade para falar de dízimo e oferta? Porque eu já ofertei coisa demais. Já ofertei 100% de muita coisa. Já ofertei carro, já ofertei moto, já ofertei 100%. Você já sabe muito bem do meu testemunho. Por isso que eu tenho autoridade para falar para você o que é abrir mão de tudo, de tudo, de tudo e depender somente de Deus. Por quê? Porque eu li na Bíblia Sagrada que aquele que não renuncia a tudo que tem não pode ser meu discípulo. E eu peguei isso na minha vida e pratiquei. E eu renunciei tudo que eu tinha. E isso me gerou uma experiência e autoridade para poder estar pregando. Mas, entenda, neste processo de evangelismo, não vai estabelecer princípios ou revelações tão profundas. O evangelismo vai estabelecer coisas simples. Você vai aprender coisas simples da mensagem da palavra de Deus, sobre a vida, sobre o cotidiano, sobre muitas vezes a opressão que a pessoa sente, o vazio, a depressão, a ansiedade, essas coisas mais simples da mensagem da Bíblia Sagrada. É isso que você vai aprender na hora que você estiver ministrando a mensagem ou pregando, evangelizando uma pessoa. Quando você lê lá, por exemplo, sobre ansiedade, não andeis ansiosos sobre coisa alguma, Jesus vai falar. E aí você percebe que uma pessoa está tendo ansiedade, você já elencou aquela passagem bíblica. Não, a Bíblia diz que você não pode andar ansioso. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele é suficiente em nossa vida. Que já não precisamos andar ansiosos, porque o nosso Pai que está no céu já sabe de tudo que nós precisamos. Aí, pum, a mensagem que você já leva para aquela pessoa que precisa de uma palavra de ansiedade. Entendeu? A pessoa está com depressão. O que você vai falar para ela? Você vai dizer: não considerais o vosso passado e nem lembrais das coisas antigas. Eis que eu faço coisa nova, diz o Senhor. Isaías 48. Porque a depressão é excesso de passado e a ansiedade é excesso de futuro. A ansiedade é quando a pessoa está pensando muito no que vai acontecer amanhã. E a depressão é quando a pessoa pensa muito no que aconteceu no ontem. Tá pegando? Então, é isso que vai fazer com que você gere autoridade na hora de você ministrar a palavra de Deus. Só que a leitura, se você não tiver uma leitura corriqueira, na hora que a pessoa te falar, na hora que a pessoa te perguntar, na hora que a pessoa conversar, como eu falei para vocês que ia acontecer, de pessoas que chegar perto de você para desabafar, na hora o Espírito Santo vai botar a palavra no seu coração. E você vai ver que, engraçadamente, muitas vezes é a mesma palavra que você leu no dia. Pode ter certeza disso. Já aconteceu demais comigo. Eu li um texto e poucas horas depois, uma pessoa conversou comigo e encaixava justamente com aquele texto que eu tinha lido na minha devocional. Tá pegando? Tô pegando. E, pastor, o top que eu pensei aqui agora é que eu nunca parei para pensar, por exemplo, em tudo que eu já li na Bíblia e fazer uma anotação do que eu obedeço. Porque eu vejo o senhor, no caso, o pastor João, dando testemunho de tudo que já vivenciou, do que está escrito. E muitas vezes o senhor tem isso guardado. Por quê? Porque o senhor pode falar, né? Mas eu, por exemplo, já li muitas coisas que eu li, eu pratico. Mas eu não tenho, por exemplo, gravado no meu consciente aqui, na hora que eu for falar de alguma coisa, e falar, não, cara, eu posso falar disso porque eu já vivenciei isso e está escrito. Então É seria porque é a interessante prática. também fazer acompanhado. É porque às vezes pode ser que você já tenha praticado, mas como é pouca, você esquece. Eu vou lembrando das coisas. Cara, eu fiz coisa demais já na minha vida. São 10 anos de Emuná, cara. Eu já vivi coisas. Às vezes eu vou lembrando. Tem coisas que as pessoas lembram comigo. Ah, você lembra daquela vez que nós tivemos tal experiência? Eu falei, cara, eu nem lembro disso. Então existe. Às vezes eu vou conversando com o pai. Você lembra que naquele dia aconteceu isso, tal, 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 tal? Ele, sério que já aconteceu isso? Mas por quê? Porque o que vai fazer nós potencializarmos é as experiências que nós temos no dia a dia. E quanto mais evidente, quanto mais numerosa for essas experiências, mais nós vamos aumentando o nosso conhecimento e a nossa autoridade. Pegou? Segunda chave, anote aí: empatia e respeito. Preste muita atenção.
Inspirado pelo amor cristão, o evangelismo eficiente se destaca pela empatia. Ao seguir o princípio de amar o próximo conforme ensinado por Jesus, o evangelista estabelece conexões significativas ao respeitar as experiências e perspectivas individuais. Preste muita atenção nisso aqui. A primeira coisa, porque essa segunda chave, ela vai te mostrar o seguinte: você precisa ter, quando você estiver praticando o evangelismo, você precisa ter muito jogo de cintura. Em que sentido? De você ter empatia e respeito com a pessoa, obviamente, não negligenciando a palavra de Deus, que as pessoas confundem empatia com respeito, de aceitar, eu sou gay, vou continuar sendo gay. Amém, querido, Deus te ama do mesmo jeito. Não, nós temos que aprender, assim, a confrontar com a verdade. Porém, com essa verdade, nós temos que entender, dentro do evangelismo, é muito importante você ter a empatia e o respeito pelas pessoas. Porque as pessoas, elas não são da Emuná. As pessoas que você conhece dentro do seu hall de vida, elas não conhecem a doutrina da Emuná. Já aconteceu aqui dentro, de um casal que separou. Infelizmente, eu tentei ajudar o casamento deles, mas não deu certo. Porque a mulher, os dois, eles se casaram quando a mulher estava desviada da Emuná, e quando a mulher voltou para a Emuná, ela ficou tão bitolada com as coisas, tão bitolada, que ela começou a forçar o cara. Mas o cara não era crente, o cara não, queria saber de Deus, o cara nem acreditava em Deus, mas o cara não era uma má pessoa. Não era um cara assim que ficava, enfim, bebedeira e batia nela. Não era esse tipo de cara. Era um cara, gente boa, gostava, trabalhava, era um cara trabalhador, estudou, mas não acreditava. E eu dei um toque para ela. Falei assim, cara, se você aprender a ter empatia e respeito por ele, se você aprender a entender ele, você vai conseguir conquistar ele para Jesus. O seu testemunho vai conquistar. Mas não, ela ficava exigindo. Não, porque você tem que ir para a igreja. Não, porque você tem que ser aquilo outro. Não, porque você é gay. Porque se você não fizer isso. Não, não vai fazer mais aniversário. Não, não vai ser aquilo outro. Não, eu falei, calma, mulher. Cara, nem crente não é. Se nem o Zé Munariano dentro da igreja não segue toda a doutrina, você vai querer exigir que seu marido siga, que nem acredita em Deus. O que aconteceu? Eu falei para ela, maneira, tem empatia. Fiz até um desafio com ele. Um dia que eu conversei com ele, cara, a gente se conectou demais. Eu fiz até um desafio com ele, ele aceitou o desafio e tava vindo todo o culto. Mas aí a mulher, pela ciumeira, não sei o que tem, porque ele não é homem de Deus para minha vida e tudo mais, separou, aí não tem mais o que fazer, aí não tinha mais o que fazer. E o cara foi tão respeitoso que mandou mensagem para mim, falou, pastor, olha, eu te agradeço demais pela ajuda que o senhor deu para tentar restaurar um casamento, mas infelizmente não dá mais certo. Eu vou te explicar os motivos e mandou um texto, um áudio, né? E sim, explicou. Pastor, eu só queria deixar muito claro com o senhor sobre a situação que aconteceu. Mesmo que o senhor não seja meu pastor, mas é pastor dela, mas eu estou só esclarecendo com o senhor as coisas. Cara, meu Deus do céu, velho, o cara, gente boa pra caramba. Falei, porra, mano, porra, bicho. Falei, cara, tá abençoado, velho, não tem mais o que fazer, não. E perdeu um casamento. Por quê? Porque não teve maturidade, não teve empatia e respeito pela pessoa. Teve casamentos aqui lá atrás, que por ética eu não vou falar o nome, Miranice e Alexandre. São um casal que eu amo demais, hoje são discípulos, são bênçãos na casa de Deus, mas lá atrás, no início da conversão, a Miranice não queria olhar para a casa do Alexandre. O Alexandre não queria saber de igreja. Nós fazíamos a célula lá na casa dela. E no dia que nós fazíamos a célula lá, ele assim, ficava assistindo o jogo de São Paulo. E ligava a televisão no volume alto. Era ele e Nilson. Nilson era outro. Ficava assistindo de um lado, o Nilson assistia o jogo do Flamengo e do outro lado, na outra casa, Alexandre assistia o jogo do São Paulo. E eu falei pra ela, calma. Vamos meter o pé na bunda desse vagabundo. Falei, calma. Se você for mulher de Deus, você vai ganhar ele para Jesus através do seu testemunho. Eu não quero que a merda desse vagabundo. E hoje, os dois são bênçãos, líderes da Emuná Kids, cara, o ministério mais importante da igreja. Por quê? Porque ela teve empatia e respeito para entender o caminho dele. Foi questão de tempo. Ele não queria nem saber de Emuná. Veio para Emuná, se converteu e hoje o cara é bênção pra caramba. Estão pegando? Estão pegando ou não? Terceira chave, anote aí, para nós encerrar. Essa é a última. Essa e tem mais um. Terceira chave, clareza na comunicação. A habilidade de transmitir a mensagem cristã de maneira clara é crucial.
espelhando a prática de Jesus ao usar parábolas e linguagem acessível. A clareza na comunicação facilita a compreensão e ressoa, e ressoa com um público diversificado. E preste muita atenção nisso aqui, você, pregador. Pelo amor de Deus, aprenda a ter clareza na comunicação. Aprenda a ler um texto com clareza. Não adianta você querer tirar as coisas da sua cabeça. Anote, escreva. Monte um esboço escrevendo o que você vai falar. Seja claro e sucinto. Escreva uma coisa. Você que está anotando aí, anote aí. Anote aí, pelo amor de Deus. Menos é mais. Deixa eu só ver aqui a bateria aqui do meu. Ah, tá. Anote isso daí, anotou? Menos é mais. Não Ô, adianta pastor, você. deixa eu te interromper mais uma vez, só para me tirar uma dúvida mesmo, para ficar Interrompa. claro na minha cabeça. O senhor falou que a empatia é o respeito, né? Uhum, O senhor deu dois exemplos. uhum. Então, quer dizer que aquela pessoa que a gente pregou para ela, ela veio no RR, mas ela, mesmo você convidando, ela ainda não vem, mas toda vez que você vê ela, você fala de Deus, você fala dos seus testemunhos, isso se envolve nisso? Mesmo ela não Tam- estando indo na igreja, mesmo ela não vindo na RR? Positivamente. Não é só porque a pessoa ela não tá mais indo no RR ou na igreja, sei lá, qualquer coisa, cara, virou inimigo. Não, você pode conversar, você pode. Vamos, olha para você ver, o que que é rede de relacionamento? Preste muita atenção. É você se relacionar, irmão. Chama a pessoa para tomar um suco, chama a pessoa para tomar um café, chama a pessoa na padaria para comer um pão de queijo. E só se preocupa em saber como a pessoa está. Não precisa falar nem de Bíblia. Você não sabe, você não Porque, esperava por ó, essa, né? porque assim, olha o que aconteceu. Essa semana eu não estou recebendo visita e nem estou saindo de casa, né? Por conta do Uhum. Covid. E aí eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu já estava falando de Jesus para ela. Ela falou assim: Nossa, mas eu estou sentindo tanta sua falta de você conversar comigo, de você falar de Jesus, que parece que você está desviada. Eu falei: Não é que eu estou só doente, eu não posso sair. Ainda brincamos. Ela falou, eu falei assim: Mas Top, eu sei que o Senhor vai me curar. Ela falou assim: Ai, tão bonito ver você tendo fé. top, cara. É isso aí, entendeu? Esse é o objetivo. É através do relacionamento. Entenda de uma vez por toda. Ah, Nós vamos. Qual que é o maior objetivo do RR? Ganhar as pessoas através do relacionamento. Coloque isso na sua cabeça. Não é pelo muito ler Bíblia, não é pelo muito orar, enfim. É relacionamento, irmãos. Rede, entenda, volte lá. RR, rede de relacionamento. Nós vamos ganhar as pessoas para Jesus pelo relacionamento. Então, o que que você vai ganhar? É uma pessoa que você nunca viu na vida? Não, são seus amigos, são seus primos, são seus familiares. Pode ser uma pessoa que você nunca viu na vida? Pode, mas você se transforma amiga dela. É amizade, é relacionamento. Isso que deve existir dentro do projeto RR. Então, muitas vezes você vai convidar a pessoa para sair, convida para tomar um suco só para saber como que ela tá. Não, vamos tomar um suco só para saber como que você tá. Não precisa nem falar de Bíblia, irmão. Mas a presença de Deus na sua vida vai contagiar ela. Teve uma pessoa, um amigo que eu conheci no serviço que eu trabalhava, que infelizmente não deu tempo de trazer ele na igreja. Mas ele foi uma pessoa que quando a gente começou a trabalhar, quando eu trabalhei lá na Ecobrax não, lá na Rondon, GR, e a gente sempre brincou naquela brincadeira e tudo mais, pá. E foi justamente na época que eu fui ordenado a pastor. Todo mundo achou que eu ia mudar. Eu cheguei no outro dia brincando do mesmo jeito, conversando, e todo mundo ficou meio assim, né? Quieto. Eu falei, pô, cara, que negócio, que troço é esse, velho? O que tá acontecendo? Tá todo mundo quieto, não tá falando nada. Ah, falei, não, porque agora você é pastor. Eu falei, e daí, velho? Que bosta tem nisso? Grandes bosta que você é pastor. E aí todo mundo ficou, não, eu pensei que você ia mudar, né? Eu falei, não, para de graça, moço. Para com isso. E esse cara é ateu. Ateu. Ele chegou pra mim e falou assim, Pedro, é o seguinte, cara. Ele me xingava, às vezes brincava, falava merda de pastor, e o dízimo lá na sua igreja, tá alto? Ele ficava zoando, mas um dia ele chegou pra mim e falou assim, Pedro, é o seguinte, você sabe que eu tô namorando a jornalista e tal, você conheceu ela, tá? E,
E a gente quer casar, cara, mas infelizmente o pastor da igreja que ela congregava não quer casar a gente, porque eu não sou batizado, não sou de Jesus. E você sabe muito bem que eu não gosto dessas coisas. Sabe muito bem que eu não gosto dessas coisas. Eu falei, não, irmão, eu faço o seu casamento com o maior prazer. Aí ele falou, sério, Pedro? Eu falei, sério, mano, mas qual que é o problema? Eu vou lá, eu vou ter o maior prazer de abençoar seu casamento. E aí eu fui lá, fiz o casamento dele. É, eu fiz o casamento dele e ele falou assim, Pedro, você é o único homem de Deus que eu conheço, assim, que poderia me ajudar. Minha esposa quer porque quer um casamento que um pastor abençoe. Você sabe que eu não abençoo agora, mas é o pastor que eu conheço, eu fui lá, cara, fiz o casamento dele, abençoei. 2 anos depois ele morreu do Covid. Não deu tempo ainda dele vir. Mas foi uma pessoa que, cara, quando a gente sentava para conversar, que ele não ficava zoando, ele ficava me perguntando as coisas de Bíblia. E eu ficava falando tudo da Bíblia para ele. E ele, com todo respeito. É isso que é empatia e respeito. Estão pegando? Não Ô, é ser um pastor, xiita da fé, mas emunariano, nesse caso, da né? verdade. Hein, pastor? Oi. Aqui em casa a gente tem vivido um dilema mais ou menos assim. O meu sogro, ele é ateu. E ele vira e mexe, ele faz gracinha, sabe? Porque nós somos Uhum, cristãos. Aí ele fica falando que a gente fica dando dinheiro para pastor, que todo propósito que a gente faz, o jejum, essas coisas não vai levar a gente a lugar nenhum. uhum, Eu, para não debater com ele, para não entrar em conflito, porque ele é pai do Leopoldo, uhum. eu fico quieta, eu só oro. Mas muitas das vezes eu tenho sim vontade de falar as coisas para ele, e muitas das vezes eu não sei como abordar ele sobre isso. Você sabe como que você vai conseguir quebrar ele para abordar? Como? Servindo. Como? Eu vou Servindo até ele. anotar. Servindo. Sabe por quê? Posso ser profeta? Também eu dou umas pitadinhas de profeta. Vai existir um momento, vai ter um exato momento em que ele vai precisar demais de você. E é neste momento que você vai demonstrar se você é cristão ou não é. Porque na Hum, oportunidade que você pode ter de, tá vendo? Mas você fica falando mal de Deus e agora você quer uma oração? Não, irmão, não faça isso. Faça isso. Porque vai chegar uma hora que ele vai chegar com a vida arrebentada, com a vida destruída. E ele vai precisar só de uma oração. Isso é não, meu sogro, vem aqui. Posso orar por você? Deus vai mudar essa. Não existe, preste muita atenção nisso aqui. Não existe maior atitude de evangelismo do que o serviço. O serviço, irmão, quebra qualquer um. É você pagar o mal com o bem. Exatamente, Edson. É na conduta que se ganha um ateu. É na conduta. Porque dentro dessa Rondon GR tinha uma outra pessoa que é ateia. À toa, né? Vamos ficar zoando com a gata. É ateia. Um dia um menino foi desabafar com ele, com ela. Ela falou assim: Olha, eu não sou a melhor pessoa para te dar conselho, mas se existe uma pessoa que eu sei que é homem de Deus aqui, é o Pedro. Então, se você conversar com ele, eu tenho certeza que sua vida vai resolver. A mulher é ateia, não acredita em Deus, mas ela via Deus em mim. É amém, só pastor. conduta, Muito grande. atitude. Você pode deixar ele falar à vontade, o tanto que ele quiser, achincalhar, do jeito que for. Mas vai ter um momento. É esse exato momento que é a oração que eu ensino para vocês fazer, que Deus vai entregar o inimigo na palma de suas mãos. E aí, se você agir com amor, com serviço, com perdão, você vai ganhar as pessoas. Você tá com a hora aí? Oi? Tá com a hora aí? Não. Tá dando retorno aqui. Tá pegando? Então, a terceira chave é a clareza na comunicação. Pastor, o Juliano tá com o áudio aberto. Tá, é que tá dando retorno aqui. Tá. É,
Clareza na comunicação, vocês entenderam? Que você precisa falar, assim, ser mais claros. Menos. Parei, lembra que onde eu parei. Menos é mais. Não adianta você querer achar que pregando 1 hora, falando um monte de borracha, falando um monte de nada com coisa nenhuma vai resolver. Não é pelo muito falar. Entenda, a autoridade sobre a sua vida não vai necessitar de você muito falar, muito orar, muito fazer. Tem gente que quer estar no RR e fica falando, fala da vida dele, fala da vida dos outros, fala não sei o que lá, e fala, 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 e fala. Isso não vai resolver nada, irmão. Sua vida e vida de ninguém. Você apenas tem que ter clareza, e clareza é algo rápido, sucinto e transparente. Acabou. A mensagem que você tem que transmitir tem que ser transparente, tem que ser clara, concisa. Se você for dar um exemplo, que seja um exemplo concernente. Não adianta você falar assim, eu estou aqui falando para você sobre Judas Iscariotes, é porque uma vez eu fui jogar bola, eu caí e quebrei a perna. Tipo, o que tem a ver esse exemplo com o que você está pregando? Não tem nada a ver. Então tem gente que fica fazendo isso daí e acaba errando muito no RR por conta disso. Quer falar demais, não é claro, não é conciso e as pessoas saem dali mais perdidas do que entrou. Pegou? Quarta e última chave. Meu Deus do céu, irmão. Meu Deus. Quarta e última chave. Me ajuda aí para eu acabar de pregar. Quarta e última chave. Isso é forte. Testemunho pessoal autêntico. Anote aí. Testemunho pessoal autêntico. Como assim, pastor? Testemunho pessoal autêntico é uma ferramenta poderosa no evangelismo. Ao compartilhar experiências de fé genuínas, o evangelista humaniza a mensagem, tornando-a mais tangível e inspiradora para aqueles que buscam significado e propósito. Vou dar um exemplo para vocês aqui muito claro. Antes de ontem, um discípulo veio conversar comigo que estava passando por um momento difícil, momento, sabe, de pressão, na empresa dele, pressão com a namorada. Tava passando uma pressão muito grande ali, tanto na parte financeira quanto a parte emocional, aquela coisa. E ele falou, e eu falei duas coisas para ele só. Eu falei assim, olha, você tem que entender uma coisa, fulano. Se você não aprender a passar por essas pressões, você nunca vai virar homem de verdade. Porque homem de verdade é homem que suporta esse tipo de pressão. Porque é neste exato momento que meninos costumam abandonar o barco. Então, encare essa pressão que você está passando como uma oportunidade de você provar para o mundo e para as pessoas que você virou homem. Você não quer tanto crescer, você não quer tanto deixar essa imagem de menino? Então, essa é a oportunidade. Quando você suporta essas pressões, você deixa de ser menino e virar homem. E mais do que isso, preste atenção no que eu falei para ele. E mais do que isso, eu já estive nesta mesma posição que você está hoje. Problema financeiro, problema emocional, passando por essas tentações. E adivinha, eu falhei. Neste exato momento que você está passando, eu, pastor Pedro, falhei. Eu errei, eu pequei, eu não suportei a pressão e arreguei. E isso me fez atrasar muitos e muitos anos até de novo reconquistar uma autoridade. Então, se existe um testemunho, se existe algo que eu posso falar para você, suporta, irmão. Suporta. Porque não faça igual eu fiz. Porque eu errei e levei muitos anos depois para reconquistar. Cheguei, reconquistei a autoridade, mas demorou anos. E Deus está te dando uma oportunidade muito linda de você ter uma autoridade muito grande, tanto no relacionamento como na ordem financeira. E se neste exato momento você falhar, você vai perder muitos anos da sua vida. Sabe o que é isso? Testemunho pessoal autêntico. Então, quando você for compartilhar algum testemunho, seja breve, pessoal e autêntico. Não fique compartilhando testemunho de outras pessoas. Porque eu vi na rádio uma pessoa que passou por isso. Não, fale de você. Mas fale de você. Mas fale de você o que é autêntico, o que é verdadeiro. Porque eu tenho moral para falar de finanças. Por quê? Porque eu venci as finanças. Eu venci as dívidas. Eu venci a
os bens materiais. Quando eu decidi ofertar tudo. Filha, senta aí. Quem tá pegando? Quem foi? Dançou? Estão pegando? Quem tá aí? O testemunho pessoal autêntico, ele é muito importante. Porque aí eu gosto de citar muito a Miraci, cara. Meu Deus do céu, eu amo demais. Porque quando ela veio me perguntar, pastor Pedro, naquela época nem obreiro, ela falou, Pedro, eu queria tanto pregar igual você, mas eu não tenho nenhum conhecimento, ela nem sabia ler direito, ela nem sei ler direito. Eu falei assim, ô, meu irmão, quem disse para você que você precisa entender profundamente de Bíblia? Quem disse para você? Você quer fazer? Você quer realmente ser usada por Deus? Fale do que Jesus fez na sua vida, fale da transformação que ele fez. Se você fizer só isso, se você fizer só isso, você vai ver como você vai atrair as pessoas. Irmãos, em 2 semanas, essa mulher, cara, me deu tanta dor de cabeça, porque ela arrumou umas 10 casas para orar. Ela arrumou umas 10 casas para orar, rapaz do céu. E eu fui na correria, ia atrás, em outro lugar, expulsa demônio dali, tudo mais, tá. Por quê? Porque ela falou. Ela ganhou muita gente ali para Jesus. Por quê? Porque ela esboçou o testemunho pessoal e autêntico. Quem tá pegando? Ganhou muita gente assim, só com o testemunho dela. Isso é verdade. Muita gente só com testemunho. Foi com ela, mas é grande. Olha aí. Foi muito bênção. Tá pegando? E não era uma pessoa que subia no altar, que pregava, que abria culto. Não era nada disso. Era somente uma pessoa que entendeu o propósito e o chamado dela. E mesmo, e mesmo sem ter sem ter uma página, sem saber ler muitas vezes, ela foi capaz de morrer pelas verdades que nela estavam contidas. Ela foi capaz de se esforçar tanto para poder, sabe, realmente manifestar o reino de Deus nas pessoas. E ela foi o canal de bênção na vida de muita gente. Por quê? Porque ela teve um testemunho pessoal e autêntico. Quem tá pegando? Então, essas foram as 4 chaves que eu passei para você. E isso queimou demais no meu coração de estar aqui para poder falar isso tudo isso para você. Porque eu sei que muitas pessoas estão passando por crise, por dificuldade, por problemas. Às vezes, tem muita gente que não está dando valor nesse projeto. Só que se você entender que esse projeto é a sua porta de entrada para o galardão nos céus, irmãos, as pessoas não desprezariam tanto como desprezam esse projeto. Porque se existe um lugar que você vai realmente, de fato, gerar fruto, e fruto consistente, é através do relacionamento. Mas você sabe por que que as pessoas elas não querem se relacionar? Diga por quê. Porque a vida delas não são uma vida que manifesta o caráter de Cristo. Você não se relaciona, as pessoas não sabem. Tem muita gente que não. Seus amigos sabem nem que você é crente, irmão. Por quê? Porque sabe que sua vida não manifesta o caráter de Jesus. E aí ele vai dizer: se for para me ser crente igual você, eu prefiro ficar no mundo. Quem tá entendendo? Alguma pergunta, irmãos? Pastor, eu tenho Hum, uma pergunta. No começo da live, no começo aqui do treinamento, o senhor falou a respeito de. Nem lembro mais o que o senhor falou. Mas a pergunta é o seguinte: lembrei. A gente tem que fazer a obra no caminho, né? Quando a gente sai, durante a semana, certo? Para a hora que a gente chegar na quinta-feira ou no domingo, a gente arrasar ali. Só que, sim, por exemplo, quando você está no meio nosso, no trabalho, ou por onde a gente convive ali, né? As pessoas, quando você vai falar dela, falar de Cristo para elas, muitas vezes ela não dá bola. E o seu público mais frequente é aqueles, né? No trabalho, ou então em algum lugar que você frequenta para tomar um lanche, enfim, uhum, qualquer um desses locais. Mas, por exemplo, eu tenho pessoas, né, colegas que trabalham comigo, que eu já falei de Cristo para eles, mas nem chega a ser interessante.
Você entendeu? E às vezes eu guardo no meu coração que, esses caras não precisam de Jesus, eu não vou ficar gastando minha energia com essas pessoas, entendeu? Só que, posteriormente, você fala, puxa vida, cara, eu queria que aquele cara fosse salvo, eu queria que aquele cara ouvisse a palavra para que chegasse um dia, ele viesse até ter curiosidade de algum tema, entendeu? Mas a vida deles é de mal a pior, assim, em questão de relacionamento com o mundo. E muitas vezes eu mesmo, não tenho nem vontade de pregar e nem falar de Cristo nesse ambiente. A única coisa que eu me retenho é só no meu comportamento, onde às vezes eles estão tocando uma música, por exemplo, Lambadão, né? Onde eles tocam todos os dias Lambadão, aquele cantor sertanejo lá, esqueci o nome lá, Cristiano Araújo? Cristiano Araújo, música de sofrência, né? E aí eu falo, cara, como que você consegue ficar ouvindo uma música dessa, cara? Pelo amor de Deus, cara. Se Uma você música dessa aí. quiser, a gente casa. Tem umas músicas que, sabe, parece que até você tem Chorou, né, hora que velho? você entra no clima deles. Mas, enfim, né? Você entra no clima deles, irmão. Oxê! Tem hora que Bota dá uma Kelly no seu cantada, coro, né? não, pra você ver. Não, mas é um ambiente, né, pastor? Sei. E assim, a gente se retém eu me retenho no meu comportamento. Às vezes eu repreendo, às vezes eu falo, cara, esse não é música que você ouve, né? Mas ele fala, que nada, rapaz, vou sair daqui e vou ali tomar 3. E aí, nesse caso aí, pastor, o que a gente faz? A gente retém mesmo, não fala de Cristo e deixa ele, entrega na mão do diabo logo, ou o que faz? Só tenho uma pergunta pra você. Fala aí. Jesus mandou você pregar ou fique se preocupar com o que as pessoas estão pensando da sua pregação? Só mandou pregar. Já tem sua resposta. Tem que pregar do mesmo jeito. Jesus não mandou você se preocupar com quem está recebendo, quem vai estar recebendo, com quem está se importando com sua mensagem. Porque se você não sabe, o evangelho, ele é glorificado, Deus é glorificado até mesmo nas pessoas que rejeitam o evangelho. Sua preocupação não é se preocupar com quem está recebendo ou com quem ouve, sua preocupação é pregar, somente isso. Eu tinha, glória a Deus por isso, e é massa isso que você Próxima falou. pergunta. Eu só ficava preocupado, o que eu me preocupava? Se eles não estão vendo pelo que eu estou pregando, pelo menos eles vão se convencer pelo meu comportamento, né? De não me misturar com eles. E é isso que eu até Seu então eu único tinha como... trabalho, e de todos aqui, é pregar, mais nada. E, obviamente, ter uma conduta baseada no caráter de Cristo, mais nada. Do resto, irmão, Amém. o trabalho é de Deus. Porque quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo? É você? É o Espírito Santo. Ah, É difícil, pastor. Tem hora que eles dá vontade de eu enfiar. sei disso. Você sabe, você Mas sabe, você sabe por que você tem esse sentimento? Ah, Porque você quer fazer o trabalho de Deus. é verdade. No dia que você parar de fazer o trabalho de Deus e fazer só o seu, você vai ver o tanto de fruto que você vai gerar. Posso dar um testemunho pessoal e autêntico? Claro, ué. Quando eu comecei na capelania, eu passei uns quase 6 meses pregando, ninguém aceitando Jesus. Vendo uma alma, uma mísera alma ser curada. Nada. Aí eu comecei a questionar, falei assim, cara, a Bíblia diz, colocará a mão sobre os enfermos e serão curados. E eu não tô vendo nenhuma cura. Eu prego, prego, prego. Moço, eu sentei no chão, eu sentei indignado com Deus. Falei, Deus, eu tô pregando, ninguém tá aceitando a Jesus, ninguém tá aceitando o Senhor. Eu tô pregando a tua palavra, eu não tô nada. E naquela época, né, João Moraes, então, aquela coisa. Eu tô pregando a tua palavra e nada. Eu tô orando e as pessoas não estão sendo curadas. O que tá acontecendo? Não, tá errado, porque está escrito que se colocar a mão sobre os enfermos serão curados. Aí, com toda a graça do mundo, o Espírito Santo virou para mim e falou assim: faz o seu trabalho que eu faço o meu. Terrível, hein? Meu Deus. A partir Será que é daquele só eu que momento, tenho esse irmão, sentimento aí? eu tenho certeza que mais gente aí, mas não teve coragem de falar, não. Mas depois que eu entendi isso, eu fiz um trato com Deus. Falei assim, Deus, então faz o seguinte: no momento que eu estiver pregando a tua palavra,
nas reuniões, nas visitas, que o Senhor manifeste o poder e a cura do Senhor neste exato momento. Que não precisa nem eu orar. Eu não quero ficar orando, não. Quero só pregar a tua palavra. E eu te dei problema, inclusive até conversei com a dona, a diretora da capelania, ela tava morrendo de saudade de mim. Pedro, mas que saudade de você e tal, tal. Essa mulher desceu um pau em mim que você nem imagina. Porque o período de visita nas capelanias é por quarto, é no máximo estourando 10 minutos, para não enfadar a pessoa e tal, essas coisas. Eu passava 40, 60 minutos, eu passava 1 hora e meia. Já cheguei de ficar 3 horas em um quarto. O senhor já era Não, acompanhante já pregando, da moço, pessoa. mas pregando até não querer mais, filho. E aí me gerou um problema naquela época justamente por causa disso. Só que era eu, né? Só que aí eu entendi, eu fui submisso naquela época. Porque eu ensinava outros capelões novos e eles estavam aprendendo errado também, porque nem todo mundo tem a mesma unção que eu tenho, que eu tinha naquela época, na verdade, né? Ninguém, então assim, eu tinha uma unção da palavra e muitos não tinham. Então assim, vinda de João Moraes, é claro, essa unção. E para mim foi muito errado, porque eu estava ensinando errado os outros capelões e realmente foi certo que ela ter brigado comigo por causa disso. Enfim, só que foi um trato que eu fiz com o Espírito Santo. E a partir daquele exato momento eu comecei a ver cura. As pessoas começaram a aceitar Jesus. Eu vi milagre acontecer de uma pessoa que estava com morte cerebral, eu orar e a pessoa voltar à vida. Estão pegando? Mas foi a partir desse momento que eu parei de me preocupar com o que as pessoas vão pensar. E a única coisa que eu me preocupei é em eu ser um canal do Evangelho do poder de Deus. E acabou. Você não tem que se preocupar com se as pessoas vão gostar ou não vão gostar, se as pessoas querem ou não querem aderir ou não aderir à sua mensagem, não tem problema. O que importa é você está pregando, porque não importa o que as pessoas vão ouvir, o que importa é se você está pregando. Porque se você está pregando 1 hora, Deus ele encaixa. 1 hora Deus ele faz o trabalho dele. Por isso que lá em Atos capítulo número 2 vai dizer que caindo na graça do povo, Deus ia acrescentando dia após dia aqueles que iam sendo salvos. É Deus que acrescenta, não somos nós. E, pastor, e top que tem Diga. um versículo também, esses dias atrás eu até ministrei aqui no RR, sobre você continuar ministrando, continuar pregando, né? 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 6, fala bem assim, ó. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, por exemplo, às vezes você prega, né? E aí, em algum momento, alguém vai lá e vai regar, ou seja, vai Sim, esquentar mais a fé da pessoa, né? A pessoa mesmo, às vezes, escutando exatamente. e a partir daquele momento, o próprio Espírito vai convencer ela, e É, aí Deus dá o crescimento. exatamente. É isso. Não importa quem planta, não importa quem rega, o que importa é Deus que dá o crescimento. Então você pode plantar a semente, mas outro pode regar e colher. Não importa. O que importa é, você lançou a semente, você está lançando a semente? É isso que Deus quer saber. Não quer saber se você está preocupado com quem recebe ou quem não recebe. Se eu for me preocupar, irmão, com quem recebe ou não recebe, eu não faço nada do evangelho. Mas eu não faço pelo que as pessoas pensam, eu faço por propósito. O propósito que Deus me deu, e o trabalho que Deus me deu, e a ordenança que Deus nos deu, é de pregar o evangelho a toda criatura. E quem crê, a Bíblia vai dizer, quem crê e for batizado, será salvo. É quem crê. Então, minha preocupação não é saber se a pessoa vai ou não vai crer. Minha preocupação é, estou pregando? Próxima Glória a pergunta. Deus, pastor. Mais alguma pergunta? Fala aí. Não? Vamos encerrar? Pode dar um glória a Deus aí? Foi benção ou não foi? Foi, pastor. Demais da conta. É, o que vocês acham? Fica aí desdenhando pra você ver. Nossa, eu tenho coisa demais para passar, irmão. Vocês não têm ideia. Eu tenho muita, muita pérola, muita coisa assim boa que eu aprendi. Só realmente quem tem um coração, né? Esse discípulo, quando ele conversou comigo e eu falei essas coisas para ele, e ele falou assim: Nossa, pastor, eu não imaginava que sairia isso da sua boca. Mas realmente quem é discípulo de honra recebe o chamado e recebe a autoridade. Aí sim consegue extrair do coração do mestre, do coração do pastor, a palavra de Deus para a vida dele.
Amém? Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida e até o próximo treinamento. Você vai querer falar alguma coisa? Ah, é o print? Tá ouvindo, Juliano? Faz assim, se tá ouvindo, vai dar um joinha. Vem pra cá. Posta aí. É o seguinte, o pastor Pedro. Tá ouvindo? Tá me ouvindo, pessoal? Dá um joinha aí. Acorda, pô. Peraí. Tá ouvindo? Não tá ouvindo? ouvindo? Pessoal, Pessoal, tá me ouvindo agora? Amém. Amém, glória a Deus. Pessoal, eu estou impactado porque, com certeza, isso aqui já estava queimando o coração do pastor Pedro já há algum tempo. Ele perguntou para mim, o que você ia falar hoje? O pastor Pedro perguntou para mim, o que você vai falar hoje? E aí isso já era 7h20, gente, 7h25, uma coisa assim da noite. Ah, pastor, hoje eu ia falar sobre evangelismo e outro tema, hospitalidade, que ficou para o próximo treinamento e, com certeza, essa palavra hospitalidade, vocês nunca mais vão esquecer dela na vida de vocês. Uma palavra tão simples, mas tão importante na Bíblia. E eu ia falar realmente também sobre evangelismo. O pastor Pedro abordou de uma forma totalmente diferente. Eu, então, ainda posso trazer ainda no próximo treinamento que eu ia falar hoje também, que vai agregar um pouquinho, né? Porque hoje foi assim, um mistério profundo escondido dos oráculos de Deus, né? Mas o que nós estamos hoje? Nós estamos hoje cheios, irmãos. Essa palavra foi extraordinária. Então, que nós possamos amanhã só derramar isso no nosso RR, com todo amor, temor, tremor diante de Deus e fazer esse projeto com excelência. Amém? Que Deus abençoe vocês. Fechou então? Dá o Dá um sorrisinho sorriso. pro print. Vamos lá? Pera aí. Calma aí. Dá o sorrisinho, vai. Danilo dormiu, né? Tá com a câmera desligada. Filho da mãe. Dá pra ver que eu tava sorrindo, né? Beleza. Deixa eu só ver se eu consigo desligar aqui, interromper aqui, peraí. Interromper. Gravação.